Olá, sejam todos bem-vindos a essa live. O tema da nossa live de hoje é como ajudar as crianças ansiosas. Então, esse é o tema de hoje. Então, seja quem está entrando, seja bem-vindo. Gostaria de saber se o som está ok. Sejam todos bem-vindos para mais esse momento, para mais uma live. Depois vocês podem me dizer se o som tá bom, vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, sempre é interessante dizer que conforme vocês forem participando, se vocês quiserem convidar alguém para participar da live, eu super agradeço. E também após a live, os comentários de vocês também são bem-vindos, para que mais pessoas também possam ter acesso a esse trabalho. Então, eu super agradeço também. E uma outra coisa que eu estou sempre relembrando de falar é para vocês reverem a live, né? Boa tarde, para quem me deu boa tarde para todos. Então é interessante que vocês revejam, né? Inclusive a live de hoje, ela tem muito a ver com a live de ontem, então vale muito a pena ver a aula 3, né? Depois dessa, porque vocês vão agregar mais, quem não viu, né? De ver as duas lives, e também tem as outras, né? Desde o início. Deixa eu ver se eu teria mais alguma coisa para dizer agora. Então é mais isso, né? Então, para vocês lembrarem que do aviãozinho, né, vocês têm condições de convidar as pessoas que vocês acham que tem sentido com esse tema, né? O importante é a gente convidar pessoas que tenham interesse, né, na yoga para criança, tá bom? E aí, mais uma vez, eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Vocês podiam me contar de onde vocês são, se tem alguém que é professor de yoga, se já trabalha com yoga em escola. Era interessante eu saber. A cidade de vocês e se você trabalha com yoga, né, para criança, ou se você trabalha com vivências em escolas, né? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Que bom, Andréia. Eu já tive em Santa Maria uma vez dando um mini curso só de yoga com música para um grupo de pessoas. Foi uma experiência bem bacana. Belo Horizonte, estive em Belo Horizonte em dezembro, acho que foi dezembro ou janeiro, não me lembro direito. Foi um grupo incrível, foi um grupo maravilhoso. Você dá aula como atividade extracurricular. Que ótimo, excelente. Tem muitas pessoas que estão levando muito yoga para outras possibilidades, não só assim como aula de yoga, mas como vivência. Isso é maravilhoso. Petrolina, Pernambuco, que lindo, eu conheço Pernambuco. Salvador, você trabalha com vivências em escolas, em parques. Você fez o curso comigo, que lindo. Eu não estou conseguindo ler o nome. O livro Yoga com Música realmente ele tem sido maravilhoso, todas as pessoas têm falado muito quanto que esse livro ajuda na educação infantil em diferentes cidades, né? Nas casas, Macaé, que ótimo, você é praticante, excelente. Ótimo. Aline, Aline, que bom, querida, que você tá aí, coisa boa. Cristiane, Minas Novas, nossa, não conhecia, psicóloga. Excelente, eu tenho várias psicólogas de diferentes locais
utilizando o conhecimento da yoga no seu trabalho, né? As psicólogas fazem alguma formação comigo e depois utilizam o material em seus trabalhos. Maravilhoso. Excelente, seja bem-vinda aí, né, que você quer fazer o curso presencial, seja muito bem-vinda. Ótimo, deixa eu ver aqui que horas são, que eu gosto de... Então agora a gente vai dar início, né, à nossa live, propriamente assim ao conteúdo em si, né, que o tema da live então é como ajudar uma criança ansiosa, né, a criança ansiosa. Só que antes da gente entrar exatamente, né, em relação assim à criança ansiosa em si, né, falar da criança, a live ela é sempre formatada de um jeito que a gente possa fazer uma análise em vários pontos, né, em vários detalhes que está relacionado a isso, né? Então, o que eu decidi começar falando com vocês é sobre os adultos, né? Os adultos que convivem com as crianças que estão tendo, né, a ansiedade, enfim. Então, primeiro a gente tem que pensar assim, nós estamos vivendo num momento de pandemia e é óbvio que essa questão da ansiedade ela está mais presente, mas na verdade, se a gente pensar bem, a ansiedade é algo que está presente na nossa vida antes, depois da pandemia e provavelmente antes da pandemia, durante e provavelmente depois também, porque é algo que a Organização Mundial de Saúde, né, na UOL tem isso, na CBM Brasil, como é que é? CBM mesmo? Brasil? CBM Brasil, isso. Saiu uma reportagem dizendo que nós somos um país com uma alta taxa de ansiedade, né? Nós estamos em primeiro lugar, assim, né? E o que leva a isso, né? O que leva as pessoas a terem essa ansiedade? Então, eles falam muito no uso excessivo do celular, no uso excessivo de computador, as preocupações, né? A própria diferença social, né, nossa, a questão da violência, a questão do trânsito, né? Porque tem certas cidades que as pessoas usam muito o trânsito, isso também acarreta essas sensações de ansiedade. A questão econômica, a questão financeira, né? Então, e também essa questão, que ela é muito assim séria, que é a questão dos nossos próprios pensamentos, da maneira como a gente lida com as nossas emoções, né? Isso também acarreta a ansiedade. E também como a gente lida com as circunstâncias da vida. Então, que a vida nos apresenta determinadas circunstâncias e a maneira como a gente lida, a gente pode aumentar esse nosso nível de ansiedade. E o que a ansiedade nos faz sentir ou ter, né? Normalmente raiva, nervosismo, agitação, às vezes pode perder o sono. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para não esquecer. O medo, às vezes a melancolia, né? Então tem essa série de sentimentos que a gente, quando está ansioso, tem. A tristeza, e às vezes até a pessoa pode chegar a um nível assim de depressão, né? Então, só que tem os recursos, né? Os recursos que nós, como adultos, podemos utilizar para que a gente possa minimizar essa ansiedade ou até eliminar, né? Então, primeiro, na parte física, a importância dos exercícios físicos, a importância de você estar fazendo alguma coisa pelo teu corpo, a importância de você olhar para a sua alimentação, que tipo de alimentação que você está adotando, porque a alimentação também, ela pode favorecer ou pode prejudicar quando você está com um nível de ansiedade, né? Então, em termos físicos, é muito importante a gente, por exemplo, também praticar respiração, praticar yoga, né? Porque as posturas da yoga, os asanas, todos eles têm um efeito psicofísico,
né? Então, eles ajudam tanto na parte física, mas principalmente nessa parte emocional, psicológica. Então, quando a pessoa pratica yoga com regularidade, com certeza esse nível de ansiedade vai ser reduzido e pode ser com certeza até eliminado, né? E um outro aspecto muito importante que a yoga também oferece é o relaxamento do corpo, né? Então, nós adultos deveríamos de buscar esses recursos para que a gente possa estar mais equilibrado, para que a gente possa lidar com as crianças que estão em nosso entorno e principalmente aquelas crianças que apresentam algum grau de ansiedade. E um outro aspecto muito importante que a gente vem falando em todas as lives, né, é a própria meditação. Porque a meditação é um excelente remédio, né, para a questão da ansiedade, tá? Então, como a gente está vendo agora, nesse momento, que a meditação é um aspecto super relevante para aquele adulto que quer administrar, minimizar ou até solucionar a ansiedade, nós vamos agora, nesse momento, como todo início da live que eu faço, a gente vai dar uma paradinha, né, fazendo um exercício, que esse exercício, ele é excelente para abaixar o nível de ansiedade de uma pessoa, que é uma respiração. Então, se você olhar um bebê respirando, se você olhar um bichinho respirando, você vai ver que sempre ele está mexendo com a barriga. Ele inspira, a barriga sobe, solta o ar, a barriga desce. Então, essa respiração chamada de respiração abdominal, ela é uma respiração excelente para que a gente possa minimizar as nossas emoções, deixar as emoções mais equilibradas e tranquilas. Então, existe uma relação, né, completamente estreita entre as nossas emoções, né, e a nossa respiração. Então, se a gente está mais agitado, mais ansioso, a respiração ela fica muito, né, às vezes fica muito aqui no peito, né? E quando você consegue trazer a sua respiração para o abdômen, você vai também equilibrando as suas emoções. Então, a gente mesmo pode se observar e ver onde é que está a minha respiração. E aí, se você para e dá essa regularizada na respiração, muda a maneira que você está respirando, você vai mudar com certeza o seu estado emocional. Então, tudo tem que começar primeiro por nós educadores, né? O que nós estamos fazendo quando nós percebemos que nós estamos com a emoção precisando ser trabalhada, precisando ser equilibrada, precisando ser tranquilizada. Não tem uma pessoa hoje em dia que não precisa disso, né? Todos nós precisamos, né? Então, principalmente quando a gente está com as crianças, a gente tem que estar sempre se trabalhando, sempre respirando, sempre meditando, para que a gente possa estar com eles de uma maneira mais tranquila, mais calma e mais equilibrada. Então, agora eu quero convidar vocês, se quiserem, você pode colocar a mão na barriga para você sentir bem o movimento diafragmático. Então, você gira o ombro para trás para você abrir o peito, sinta a sua coluna reta, né? Sinta que a sua coluna está bem retinha depois que você girar o ombro. Sinta como se você estivesse puxando um fio do teu cabelo e ao mesmo tempo alongando a sua coluna. Isso é muito importante, você ficar com a coluna reta. Aí você vai inspirar e vai sentir que a sua barriga forma um balão. E soltando o ar, você murcha o balão da sua barriga. Então, inspira, a barriga sobe, solta o ar, a barriga desce. Quando você inspira, o seu diafragma desce e expande o seu abdômen. E quando você solta o ar, o diafragma sobe e a barriga desce. Esse movimento diafragmático é excelente para massagear os órgãos internos e, ao mesmo tempo, ele vai tranquilizando as suas emoções, vai te relaxando.
Então, inspira, o abdômen sobe, solta o ar, o abdômen desce. Então, agora que você sentiu bem o movimento com a mão, repousa as mãos sobre as coxas, de preferência o mais alto das coxas que você puder, relaxa os seus ombros e continua agora a observar a sua respiração. Inspira, o abdômen se projeta, solta o ar, o abdômen encolhe. Enquanto você observa a tua respiração diafragmática, a tua respiração abdominal, perceba que o seu rosto relaxa, o seu queixo, os seus dentes relaxam. Então perceba o relaxamento do teu rosto, do teu corpo, dos seus pés, das suas pernas. Sinta o teu corpo todo bem relaxado, bem tranquilo. Lembrando de uma frase de Yogananda, Paramahansa Yogananda, quando ele diz: um corpo relaxado e calmo é um convite à paz mental. Então, a respiração abdominal, ela relaxa o teu corpo, acalma a tua mente, trazendo para você essa paz mental. Agora a gente vai dar uma respiração bem profunda, bem grande, soltar o ar pela boca. Aí nós vamos abrir os olhos. Então teve uma pessoa que perguntou sobre a questão da formação. Se vocês quiserem, pode me passar mensagem no direct que eu falo, tá bom? Explico direitinho. Então agora, vocês vão abrir os olhos e a gente vai continuar. Vamos imaginar, se nós pegássemos uma lâmpada de 50 watts e tentasse ligar numa tomada de 2.000 volts. O que ia acontecer? Lógico, essa lâmpada ia explodir, né? Então, a ansiedade, ela está muito relacionada, às vezes a nossa mente, ela está tão assim, tão demais, que o nosso corpo não aguenta e por isso que a gente começa a expressar algum tipo de reação, algum tipo de sensação, algum tipo de emoção. Então, vocês imaginam, por exemplo, a criança, né? A criança, essas mesmas sensações que um adulto tem quando está ansioso, a criança também tem, né? E muitas vezes a criança, ela não sabe expressar o que ela está sentindo. Ela não sabe exatamente o que ela está sentindo. Então, por exemplo, eu soube uma história de uma criança que ele começou a apresentar sintomas de ansiedade, né? E a família demorou um pouquinho, mas percebeu. E qual era o sintoma que ele tinha, né? Acontecia assim, toda vez que fosse acontecer alguma coisa que era muito importante para ele, ele já começava a roer unha, né? Ele ficava com a mãozinha, com o pé bem gelado, né? E daí, e foi passando, só que um dia ele chegou e contou isso para a mãe dele, contou que ele estava roendo muito unha, né? Os pais ainda não tinham observado isso, era uma coisa bem nova, bem recente. E ele começou a ficar com os pezinhos e com as mãos geladas. E aí os pais começaram a observar. Então a observação do adulto, ela é muito importante, né? Então primeiro assim, observar o que a criança está sentindo, conversar com ela sobre o que ela está sentindo, porque muitas vezes a criança ela não sabe nomear o que ela está sentindo. Então, às vezes, só da gente tentar observar para sentir o que ela está sentindo e você fala para ela, às vezes a criança faz assim, até assim, né? Porque como ela às vezes não sabe exatamente, só o fato da gente ajudar a nomear, ela já se sente aliviada, ela já se sente melhor, ela percebe, nossa, eu tô nervosa, ou eu tô com raiva, ou eu tô com medo,
ou eu tô assim, inseguro do que vai acontecer, né? Então, essa questão da criança conseguir nomear e ter um adulto perto dela para ajudá-la nesse processo, quando ela está nesse período assim de ansiedade, isso é algo assim maravilhoso, né, para a criança, né? E daí quem está cuidando, né, quem cuida da criança, o adulto que cuida da criança, é muito interessante que ele também faça uma outra coisa, além de estar observando, né, o que a criança pode, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, qual é o tipo de dificuldade que ela pode estar tendo naquele momento. Então, além do adulto fazer essa observação, do adulto também aceitar, né? Aceitar, porque assim, nós passamos por momentos de preocupação, nós passamos por momentos de nervosismo, nós passamos por momentos de ansiedade. Então, quando a gente aceita, já é o primeiro passo para você conseguir ajudar aquela criança a administrar aquilo que ela está sentindo, né? Então, agora a gente vai entrar em algumas dicas assim que pode ser importante para você que é professor, ou para você que é um pai, uma mãe, para ajudar a criança no momento de ansiedade. A aula de ontem, que foi a aula 3, que é uma aula sobre calma, né? Eu aconselho quem já viu, rever com outros olhos, e quem ainda não viu, que veja, porque assim, essa aula número 4, desculpa, que é uma aula sobre a calma, ela tem tudo a ver com a aula de hoje. Eu até coloquei uma seguida da outra exatamente por isso, porque uma completa a outra. Então, a aula de ontem, de segunda-feira, ela é valiosa para você usar aquelas dicas, aquelas técnicas que tem lá, com as crianças que estão apresentando algum tipo de ansiedade, tá? Então, essa aula eu aconselho vocês assistirem, desculpa. E se vocês quiserem, vocês podem compartilhar também, né? Tanto a aula de ontem, a aula de segunda, que é sobre a calma, como a de hoje com a ansiedade, você compartilhar com pessoas, né, que possam se interessar por esse tema. Então eu peço a vocês que quando vocês forem rever, que nos comentários, você indique as duas aulas para as pessoas que possam estar vivendo uma situação dessa, ou que trabalham com criança, ou que convivem com criança, tá? Então essa é a sugestão para vocês, tá? E uma outra coisa também, então, agora que eu quero dizer, é que na revista Crescer saiu uma reportagem que no Brasil, em cada 8 crianças, uma está apresentando algum tipo de sintoma ligado à ansiedade. Então, quer dizer, na verdade, tá chegando assim, na hora da gente fazer alguma coisa. E o que eles detectaram é que alunos, principalmente os jovens, eles apresentam muito estresse na escola, né? Então, as nossas escolas estão assim, os nossos alunos estão tipo quase no primeiro lugar, assim, de nível de ansiedade, de nível de estresse. Então, na verdade, nós, né, precisamos fazer alguma coisa, né? Nós precisamos realmente oferecer para as crianças, oferecer para os jovens algum diferencial, né, para que eles possam aprender a manejar isso, né, a manejar essas sensações, a lidar com essas sensações, minimizar ou até eliminar, como nós falamos no início, né? Então, uma coisa muito importante é o que pode estar gerando, né, isso na criança, né? Então, na escola, pode ser que ela, dependendo da idade, às vezes quando a criança é muito pequena e ela já está recebendo muito conteúdo, né, quando a escola é muito mental, assim, né, que a criança é pequena, mas ela não brinca muito na escola, não expande, porque a criança pequena, ela precisa de expandir, ela precisa do movimento, ela precisa de brincar, ela precisa de interagir, ela precisa de trocar os brinquedos, brigar por causa dos brinquedos, aí lidar com os conflitos, e a escola que sabe manejar esses conflitos, que sabe ajudar as crianças a lidar com isso de uma forma sadia,
Então eu trabalhei durante um bom tempo, eu ajudei a fundar a Escola Arte de Ser em São Paulo. E na Arte de Ser as crianças praticam yoga desde pequenininha mesmo, né? Elas praticam yoga e meditam todos os dias também na escola. E a maneira como a gente ajuda as crianças a administrarem os seus conflitos nessa escola é de uma forma onde ela vai construindo, né, esse jeito de lidar com as relações interpessoais de uma forma equilibrada e de uma forma sadia, né? E nessa escola as crianças brincam muito, elas têm um brincar livre, porque elas ficam livres para fazer o que elas quiserem durante um tempo longo. Então, quando a criança fica recebendo muito conteúdo, quando ela é muito pequena, isso desvitaliza a criança. Por isso que a criança que fica muito tempo na internet, assim como nós estamos ficando também, às vezes estamos ficando, e às vezes desnecessariamente, a gente tem que ver quando é necessário e quando não é, e a criança só vai saber quando é ou não é necessário se a gente intervir, se a gente criar as regras. Então, o que que acontece? O excesso de conteúdo, de muito conteúdo, o excesso do uso do computador, o excesso do uso do celular, esses jogos que são muito barulhentos, né? Porque o barulho, ele fica reverberando na mente de uma criança durante muito tempo. Não é só na hora que ela está na frente, né, da tela. Aquilo vai ficando na mente dela por um tempo. Então, quanto mais a criança estiver sendo bombardeada, vamos dizer assim, por esse excesso de eletrônicos e por esse excesso de muitos conteúdos mentais, ela se desvitaliza. Né? Então, por que ela se desvitaliza? É como se ela perdesse um pouco da energia que tem dentro dela, porque ela não está se recarregando de alguma forma. Né? Como que a criança se recarrega de energia? É brincando, é pulando, é balançando. O balanço é um dos jeitos maravilhosos que a criança tem, que as crianças menores fazem muitas sinapses, né? Quando elas estão balançando. Então, por isso que é muito importante que a criança tenha esses movimentos, né? Que ela tenha a oportunidade de estar fazendo essas coisas amplas, né? Que ela tá amplo, né? Que para ela é amplo, que ela tá aproveitando, que o corpo dela está se movimentando, porque isso vai fazer com que ela, na hora que você for oferecer uma atividade para ela de concentração, uma atividade de relaxamento, de meditação, ela vai estar muito mais inteira para isso, né? Porque ela está explorando a vida dela, né? Então, por exemplo, às vezes eu conheço crianças, mesmo na minha família, eu conheço crianças que às vezes ela tem uma casa ótima, uma casa grande, tem um terreno, tem bastante gramado, e às vezes ela não fica muito tempo nesse gramado, ela não fica muito tempo nesse quintal, né? Na minha infância eu lembro que a gente brincava muito no quintal. O quintal é algo maravilhoso, né? Porque o quintal você tem espaço para, se tiver árvore, então melhor ainda, né? Você tem espaço, árvores para subir, grama para deitar, para rolar. Então a criança precisa muito disso, né? Então, assim, existem duas questões, então, que eu ainda quero convidar o adulto para poder ajudar a criança, que é o ambiente, né? Então, você cuidar desse ambiente, né? Desse ambiente em que ela possa estar exposta demais a esse excesso de comunicação, a esse excesso de eletrônico, né? E como que está esse ambiente? Se a criança está tendo oportunidade de brincar, de correr. Eu sei que muitas pessoas agora, nesse momento, estão vivendo uma questão muito delicada por causa da pandemia, com as crianças em casa. Mas aí, né, o que eu posso fazer, né, para poder minimizar isso? Né? Então, assim, como nós falamos na outra live, home office, são várias questões que estão acontecendo. Mas as circunstâncias estão na nossa mão, né? Então, o que eu posso fazer para minimizar essas circunstâncias? Porque senão a circunstância toma conta da gente, né? E a gente fica ligado nas circunstâncias, nos problemas, no que está acontecendo, e aí não na solução. Quer dizer, o que eu posso fazer para pelo menos minimizar dentro da minha casa, né?
Então, hoje em dia, principalmente na internet, está tendo tantas atividades de descontração, atividades de movimento e também atividades de relaxamento, de concentração, como essas lives que a gente está fazendo e está dando várias sugestões do que as famílias podem fazer, né? E o outro ponto são as nossas reações, né? Então, por exemplo, às vezes a criança está ansiosa, às vezes a criança está agitada, às vezes a criança está nervosa, né? Então a gente tem que analisar como que nós estamos lidando naquele momento que a criança está apresentando isso. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, você está tão nervoso, nossa, você está tão agitado, nossa, para, fica quieto, né? Então, assim, é lógico que é o que talvez aquilo é o que você está dando conta de fazer naquele momento. Eu não estou dizendo que isso seja certo, que seja errado. Você que tem que analisar, você que tem que perceber. Mas o ideal mesmo é que a gente faça o nosso para casa, que a gente respire, que a gente medite, que a gente faça algo conosco mesmo, para que a gente possa encontrar o nosso centro e a partir desse centro você consiga levar para a criança algo que vai ajudá-la a minimizar isso, o que ela está fazendo. Então, tipo, o que você oferece para o seu filho que está ajudando ele, né? Desde a hora, lá na aula sobre calma, desde de manhã. De manhã é uma hora maravilhosa para você fazer o exercício que eu vou fazer com vocês agora, que eu não lembro se eu já ensinei esse exercício em alguma live. Então, assim, esse exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, ele é excelente para você iniciar uma manhã. Até se você chegar na cama do teu filho e espreguiçar junto com ele, né? Vamos espreguiçar, vamos começar o dia espreguiçando, né? E aí eu vou ensinar um exercício para vocês que também é como se fosse um espreguiçamento mais interno, né? Que você trabalha mais o seu interno. Então, assim, o que eu ofereço para o meu filho de manhã, na hora do almoço, durante a hora que eu estou com ele, né? O que eu posso oferecer para que ajudá-lo a lidar com a raiva, ajudar a lidar com o nervosismo, ajudar a lidar com algum tipo de estresse, ajudar a lidar se ele tiver com algum tipo de ansiedade, né? E a mesma coisa com os meus alunos, né? O que eu estou oferecendo, né? Uma coisa que eu converso muito com os professores que estão trabalhando com crianças é isso, né? Da gente sempre ver assim, como eu estou cuidando de mim e a partir desse cuidado que eu estou tendo comigo mesma, o que eu posso oferecer para os meus alunos, né? E isso é uma coisa que tem que ser assim no dia a dia. Então, antes de eu ensinar o exercício que eu quero ensinar, que eu falei para vocês, eu quero só contar uma história de uma professora de matemática. Essa professora, ela é de São Paulo e ela está fazendo um trabalho belíssimo numa escola grande em São Paulo, com matemática, mas todas as aulas dela, ela oferece alguma coisa, ou de respiração, ou de relaxamento. Ela tá até às vezes, quando o dia tá bom, que tá muito quente, eles tiram o sapato. Eles vão fazer aula de yoga de matemática, sem sapato. Então as crianças tiram o sapato, ficam descalças, ela faz alguns exercíciozinhos, cada um com seu pé, com a sua mão, fazem respirações. Então, ela procurou a formação, como ensinar yoga para criança, ela fez comigo a formação, mas ela já estava fazendo alguma coisa, ela já estava oferecendo alguma coisa para as crianças, mas ela queria mais coisas, ela queria ter mais recursos, né? Então, olha que interessante, por que eu gosto desse exemplo, né? Porque normalmente a matemática é uma área em que parece que é uma coisa árida, né? Parece que é uma coisa só mental, mas ela pode ser também algo diferente, né? Então, a professora de matemática ensinando para as crianças técnicas que possam trazer para elas uma preparação para depois ficar no mental da matemática. Então, realmente é um exemplo que eu amo, né? O trabalho dessa professora, né? Então, agora, eu gostaria que nós fizéssemos esse exercício que eu falei para vocês, que é um exercício que ele renova a nossa energia vital, né? Porque a yoga, ela tem algo
que eu realmente sou apaixonada com esse algo. Porque eu lembro que uma fase da minha vida, eu mudei a minha vida, eu senti um chamado que eu tinha que largar o meu trabalho. E toda a minha família ficou muito preocupada porque era um emprego muito bom de pedagoga, né? Eu viajava aí pelo Brasil inteiro, era um trabalho belíssimo, eu sou muito grata a esse trabalho, muito do que eu sei eu devo a esse trabalho. E quando eu larguei tudo, eu me percebi num nível de ansiedade muito alto. Mas por quê? Porque eu dizia que eu era ligada numa tomada de 2000 volts. Né? E hoje eu venho com a yoga e com a meditação sempre cuidando dessa tomada, porque essa tomada é fogo. Se a gente deixar, ela tem hora que ela quer ligar, mas a gente tem que controlar para ela não ligar, porque senão às vezes ela quer se ligar até sozinha. Então, quando eu descobri, quando eu soltei esse emprego, que eu soltei essa experiência da minha vida com muito amor, porque eu sou muito grata a esse trabalho, não foi por nenhum motivo que era ruim, era mais porque eu senti que eu queria me aprofundar mesmo na yoga para criança, sabe? Porque eu já conheci yoga na época. Então, aí eu percebi essa respiração que eu vou ensinar para vocês. Eu aprendi muito que ela nos revitaliza, ela nos recarrega de energia vital. E todas as posturas de yoga, todas as técnicas de yoga, elas têm esse objetivo, recarregar-nos com energia vital. E a criança, ela precisa aprender isso, ela precisa aprender que existe uma energia que sustenta o universo. A plantinha cresce por causa da energia vital, por causa da energia do sol, por causa da energia da água, por causa da energia do ar, né? E nós também precisamos absorver do ar essa energia. E onde? Quem vai nos ajudar a absorver essa energia? É a nossa respiração. Então agora, meus amores, vocês vão ser crianças, tá bom? Então todos nós vamos ser crianças, a gente vai recarregar o nosso corpo de energia, porque toda vez que a gente recarrega o nosso corpo de energia, o que acontece? A gente fica mais forte, mais corajoso, com alegria, com vontade de viver, né? A gente fica com mais vontade de fazer as coisas, né? Não fica desanimado, né? Então vamos lá, você escolhe, vai de quanto que vocês crianças, você escolhe uma criança aí que você queira ser. Então o exercício é assim, você respira bem grandão e aí você segura, tensiona todo o corpo, tá bom? Então vamos lá, você respira bem grandão, segura o corpo e solta. Aí você segura de novo, tensiona desde os pés e solta. Mais uma vez, respira, segura e solta. Gente, a Arline, que eu falei dela, tá aqui, professora de matemática, fofa. De novo, segura, respira, segura o corpo e solta. Mais uma vez, respira bem fundo. Segura e solta. Agora, a última vez, vamos fazer bem forte. Respira, segura e solta. Agora perceba o seu rosto. Olha como o seu rosto muda. Veja como o seu coração fica batendo mais suave. Sinta o teu corpo, como ele fica mais relaxado. Agora concentra lá dentro da tua mente. Veja que como sua mente fica mais tranquila, mais calma, mais serena. Lembra sempre de fazer esse exercício. Se você estiver triste porque você está esperando um amigo e o amigo não vem, aí você fica ansioso, faz esse exercício. Espera o amigo, mas faz esse exercício. Ai, às vezes você vai ter a festa do seu aniversário e você está ansioso por causa da festa do seu aniversário. Faz esse exercício para você ficar bem feliz para receber seus amigos na festa. Então agora a gente vai respirar bem grande, vai soltar o ar. E aí a gente vai abrir os olhos, que nós vamos continuar. Então, gente, olha que interessante esse exercício, né? A criança tem vários momentinhos que ela mostra para você que ela tá ansiosa, né? Então, esses dias mesmo eu vi uma criança, eu fui no supermercado, eu vi uma criança, eu tava conversando com a mãe dela,
E ela queria ir embora, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí a mãe foi embora, né? Tipo assim, na minha opinião, assim, né? Tipo, como pedagoga, como tia-avó e como tia, eu acompanho muito os meus sobrinhos, eu sempre estou com eles, né? Eu tive sobrinhos que eu ajudei a criar, né? De levar na escola, de ir em reunião em escola, de ficar anos e anos ajudando a cuidar deles, né? E a minha família é muito grande, eu tenho 69 ou 70 sobrinhos e sobrinhos netos. E realmente eu acompanhei a infância de muitos deles, mas assim, bem perto mesmo, de muito perto. E nesse dia, no supermercado, eu ajudaria aquela criança, né? Assim, de repente, de ajudar ela, assim, a lidar com aquele momento, né? Da mãe conversando comigo e dela querer ir embora, né? Então, assim, é nessas horas, é lógico que eu não interferi porque eu não conhecia a pessoa, né? Assim, não tenho muita intimidade com aquela mãe para poder oferecer alguma dica, assim, né? Mas a minha vontade naquela hora era de me abaixar, de interagir com a criança, né? Mas eu estaria interferindo na decisão da mãe. Ela decidiu ir, ela decidiu fazer o que a criança queria, né? E tem hora que você não fazer o que a criança quer pode ser muito saudável para a criança, sabe? Se você com amor, com delicadeza, com paciência, né, diz para a criança, eu estou sentindo que você quer ir embora. A gente vai, eu vou embora, mas me dá só mais um minutinho para a gente fechar esse momento, né? O momento não foi fechado, sabe? Ficou aquela coisa meio assim, né? Então, assim, é nessas horas que a gente tem que estar com o nosso olhar atento, né? Eu tenho falado muito sobre isso, sobre o nosso olhar, a nossa observação. Então, se você nesse momento, na hora que a coisa está acontecendo, se você respira e chega no tamanho da criança e faz algum tipo de intervenção para ela perceber, né, e lidar com a ansiedade dela, né, é muito importante. Mas isso a gente tem que ver também, como será que eu estou lidando com a minha ansiedade? Por exemplo, se eu estou com meu marido, ou com meu namorado, ou com meu amigo, e aí chega alguém, fica conversando e você quer ir embora, você quer continuar o que você estava fazendo, ou essa pessoa que está com você não vai embora, como que você reage, né? É a mesma coisa. Então, se a gente nessa hora também, a gente respira, né? E fala, não, Cris, espera, respira, vamos ouvir o que a pessoa está falando, vamos finalizar essa situação, né? Daí a gente vai embora, né? E aí você vai fazer com o teu amigo, com a tua amiga, o que você quiser. Então, quer dizer, como que a gente também reage nesses momentos em que a gente fica um pouco ansioso, para ajudar, que aí quando você for ajudar a criança, você tem experiência com você mesmo, de como você mesmo está lidando com as situações. E daí vem uma frase de Gandhi, que eu amo, que eu queria muito trazer para esse momento. E essa frase de Gandhi está dentro da base da metodologia Crispy-Tanga, né? Então, o meu trabalho de formação para professores, o nome da metodologia é Crispy-Tanga, Amor e Ação. E tem algumas frases e alguns ensinamentos daí que baseiam, né? Que é a base da minha metodologia. E essa frase de Gandhi, quando ele diz, seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, se a gente quer ver a mudança na criança, a gente também tem que fazer as nossas próprias transformações, né? Então, assim, uma outra coisa muito importante quando a gente percebe que a criança está com algum nível de ansiedade é, se a gente estiver em escola, a gente pedir orientação pedagógica, né, para o pedagogo da escola, ou para o psicólogo da escola, ou para alguém, né, que trabalhe na escola e que ofereça esse tipo de consultoria ou de assessoria para os professores. Porque às vezes você pode ajudar uma família, porque às vezes a família ainda não percebeu que a criança pode estar num nível de ansiedade alto, e se você, como professor, avisa a coordenação da escola, o orientador pedagógico, educacional da escola, você pode ajudar. Eu fui orientadora educacional durante mais de 20 anos em diferentes escolas. Eu sou muito grata por ter feito esse trabalho, porque eu tenho certeza absoluta que muitas e muitas crianças que passaram pela minha sala em todos esses anos
tiveram as suas vidas transformadas, às vezes com uma simples conversa com os pais, sabe? E essa conversa em que a gente procurava alguma solução para aquela criança que estivesse apresentando algum tipo de sintoma, seja lá qual fosse, era incrível como as crianças se transformavam, né? Com as conversas que a gente tinha com elas e com as famílias. Então, procurar a orientação da escola para que para a orientadora ver o que ela vai fazer, ou a coordenadora, se vai trabalhar com a criança na escola, se vai envolver as famílias, enfim, que às vezes uma ajuda da escola, família, pode fazer uma super diferença na vida de uma criança, né? E também, às vezes, é necessário, né, dependendo a que ponto que chega, de repente possa se fazer necessário até que a criança tenha um acompanhamento psicológico. Agora, existe também as terapias alternativas. Eu conheço várias crianças, eu tive uma experiência com uma criança da minha família, que yoga e florais de Bach é incrível como também ajuda. Como que os florais de Bach ajudam muito as crianças que estão passando por algum momento, que seja algum momento de estresse. Então, agora mesmo, nesse momento que nós estamos vivendo, muitas crianças estão passando por situações difíceis, assim como os adultos, né? E que, às vezes, um floral de Bach, ele pode colocar a criança num outro lugar, ajudar a criança a encontrar essa calma e essa paz interior, né? E também várias aulas, né? Tem muitas pessoas dando aulas também online, também é muito bom. Se algum de vocês quiserem alguma indicação de floral de Bach, eu tenho um profissional que eu amo e ele agora está atendendo online. Aí vocês têm que me perguntar no direct, tá bem? Se alguém quiser, esse profissional eu indico, porque eu amo o trabalho dele. Eu já fiz muitos florais com ele, inclusive as crianças da minha família. E outra coisa importantíssima para a criança que esteja apresentando algum sintoma de ansiedade é o sono, né? Então, da criança ter um bom sono. E a yoga pode ajudar muito nisso, para a criança passar a dormir melhor, tá? Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre alguns exercícios da yoga que são muito úteis para que a criança possa minimizar as sensações de ansiedade. Primeiro são os asanas, né, que são posturas físicas, em que a criança imita os animais, ela imita os bichos. E cada bichinho que a criança imita, ela vai trabalhar, como eu já falei, alguma emoção ou algum sentimento. Então, as posturas da yoga são maravilhosas, os relaxamentos, as técnicas de concentração, as técnicas de respiração e, lógico, né, a meditação. Na aula da calma, eu falei muito da postura do sapo, né? E a postura do sapo é uma postura maravilhosa para a criança que tem a ansiedade. E é por isso que eu quero repetir nessa aula. Agora, tem uma brincadeira que eu ensinei na aula da calma, que é você ficar pulando, 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 e depois a criança vai respirar que nem o sapo. Uma outra brincadeira que você pode agregar junto com essa do sapo é você brincar de saltar para ver quem da família ou quem da escola, né? Todos que vão conseguir dar saltos muito altos, não é competição, é só brincar de dar saltos altos. Então vamos todos dar saltos bem altos, sem competição. E esses saltos, essa coisa de saltar, é muito importante quando a criança ela tá estressada, quando ela tá agitada. E sempre depois ela vai sentar, né, e vai respirar que nem um sapo, né? Então, nós fizemos hoje, vocês fizeram agorinha mesmo, a respiração, que é essa respiração que você também pode fazer na hora, você salta, 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 salta que nem um sapo, mas não só pular, sair pulando, né? Porque você pode sair pulando, mas você no mesmo lugar, você pode saltar, saltar, pular, mas no mesmo lugar a criança tentar dar saltos bem altos, né? Que nem um sapo. E aí depois sempre terminar essas descontrações com algum tipo de respiração.
E uma boa respiração para se fazer depois da brincadeira do sapo é essa que a gente fez hoje também, que é a respiração do balãozinho, né? Vocês fizeram no início agora a respiração do balão, que é a respiração que chama-se para o adulto a respiração abdominal. Para a criança é a respiração do balãozinho. Então eu queria que a gente fizesse uma vez agora a respiração do balãozinho. E aí eu vou cantar a música do yoga com música para vocês, que ela é assim, olha. Respira o balãozinho, sobe. Põe a mão na barriga, aí você faz um balão. Solta o ar, o balãozinho desce. Aí a barriga desce. Respira o balãozinho, sobe. Solta o ar, o balãozinho desce. Respira o balãozinho, sobe. Solta o ar, o balãozinho desce. Então, essa respiração do balãozinho, ela é uma respiração excelente para a criança. Aí agora, vocês podem abrir os olhos. Eu vou falar uma coisa para vocês que também é muito importante que você comece a levar isso para a criança, que ela vai percebendo na vida dela aonde que ela pode usar a respiração. A respiração do balãozinho é legal você parar e fazer a respiração do balãozinho, né, com a criança. Na hora que ela for dormir, essa respiração vai gerar sono. Ela é uma respiração calmante, ela é chamada de respiração sedante, calmante, tá? E aí, uma coisa muito legal que eu coloquei no meu roteiro, que é a atenção plena, de você ensinar a criança a prestar atenção se ela está fazendo, ela está prestando atenção no que ela está fazendo. E você pode fazer disso uma brincadeira na escola, né? Então, por exemplo, às vezes a criança está lá, vamos supor que sejam as crianças maiores que já escrevam, às vezes ela está escrevendo ou fazendo algum trabalhinho, peça para ela parar, você mesmo pode pedir para todo mundo parar, vamos observar, preste atenção se você está prestando realmente atenção no que você está fazendo, você está com toda a atenção plena no que você está fazendo? Ou até você parar e falar, vamos prestar atenção na nossa respiração? Como está a nossa respiração? Vamos parar tudo. Aí depois recomeça a atividade de novo. E em casa, você fazer isso em casa, bem gostoso. Então, por exemplo, às vezes você pode convidar a criança para regar a planta e de repente parar, vamos ver, a gente está prestando atenção na plantinha que a gente está regando? A gente está conversando com a plantinha? A gente está dizendo para ela que a gente está regando ela para ela ficar bem bonita, bem colorida? Né? Às vezes você pode convidar os seus filhos, vamos arrumar a cozinha juntos, vamos ver se a gente está prestando atenção no que a gente está fazendo, prestar atenção até na nossa respiração, na hora que a gente estiver lavando os pratos. Então, assim, ajudar a criança a levar para atividades dela essa questão da atenção plena, de prestar atenção no que está fazendo. Porque o fato da gente fazer as coisas sem prestar atenção deixa a gente mais ansioso mesmo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de parar e prestar atenção, porque se eu não presto atenção, às vezes eu esqueço o que eu estou fazendo. Então, isso é um treinamento, sabe? A gente tem que estar fazendo isso o tempo inteiro, se puder, né? Porque é muito legal quando você fica presente no que você está fazendo. E ajudar a criança a ela aprender a fazer isso é maravilhoso, né? Então, aí eu falei para vocês, contei a história daquele menino, né? Do menino que os pais descobriram um certo nível de ansiedade dele, né? E que ele, principalmente quando ele estava esperando alguém, ou quando ia ter uma festa em casa, ou quando ia acontecer alguma coisa que ele ama muito, ele já começava a ter os sintomas de ansiedade. Então, uma coisa muito assim importante nesse momento, e também as crianças que ficam ansiosas por causa da prova, porque vão apresentar trabalho, os jovens que ficam ansiosos porque vão fazer prova, porque vão fazer vestibular, é muito importante da gente ficar
atento a isso e ajudá-los a aplicar essa questão da atenção plena que eu acabei de falar para vocês. E essa questão deles terem consciência, vocês podem ensinar isso para eles, que a respiração, ela ajuda você a guardar dentro de você muita energia, ela ajuda você a armazenar energia dentro de você, para na hora que você for fazer uma determinada coisa, você tenha essa energia, você tenha essa calma que você precisa. Então, esse menino, por exemplo, a família procurou yoga. E a partir do momento que esse menino começou a praticar, ele foi mudando. Quando ele via, ele mesmo, como ele é grandinho, ele via. Quando ele mesmo tinha, os sintomas começavam a aparecer, né, que ele já ia ficar assim, ai, a vovó vai chegar, ou sei lá, é minha festa, qualquer coisa que fazia com que ele ficasse ansioso, ele já sabia que ele podia usar a respiração. Ele tinha consciência que a respiração recarregava ele de energia vital, né? E essa energia vital ia dar para ele condições dele ficar mais tranquilo, né? Aguardando a atividade, e aí ele está muito mais feliz, né? Porque daí a atividade acontecer e ele está muito mais feliz, muito mais presente, né? Agora, uma outra coisa muito bonita que eu coloquei no meu roteiro, que é também a gente ajudar as crianças que têm ansiedade, porque a ansiedade às vezes pode estar ligada na vontade das crianças fazerem coisas, né? Então, por exemplo, eu tive uma fase na minha vida que eu dizia que eu era ligada numa tomada de 2000 volts, mas eu adorava fazer as coisas. E uma das coisas que eu sempre amei e amo fazer é ajudar os outros, né? Então, da gente aproveitar esses momentos que você está vendo que seu filho está precisando fazer. Então, cria momentos em que eles possam ajudar os outros, né? Então, por exemplo, você pode organizar que durante um mês, ou sei lá, ou 15 dias, né, você vai criar um cantinho na tua casa para colocar os brinquedos que a gente não vai querer mais, as roupinhas que a gente não está usando mais, as nossas roupas que a gente não está usando mais, as coisas da casa que a gente sente que a gente pode doar. Organizar, sabe, gente? Então, por exemplo, eu tive muita essa experiência em várias escolas que eu trabalhei, inclusive na arte de ser, a gente fazia isso com as crianças bem pequenininhas. A gente organizava, era assim, tinha um cesto enorme e as crianças iam levando, a gente ficava vários dias se organizando, escolhia o lugar que a gente ia levar aquelas coisas, né? E a gente organizava como que ia ser, o que a gente ia fazer, né? Recolhia os materiais. Então, a criança desenvolver e despertar dentro dela esse senso de servir, esse senso de ajudar o outro, né? É maravilhoso fazer isso, né? Então, um outro item que eu queria falar para vocês é isso. E agora, antes da gente finalizar, eu gostaria de falar para vocês, eu estou lendo um livro que é a história de uma grande monja, que o nome dela é Gyana Mata, foi uma monja da Self-Realization Fellowship nos Estados Unidos. E a Gyana Mata, ela sempre dizia assim, não mude a mim mesmo, mas mude as circunstâncias, né? Desculpa, eu não quero mudar as circunstâncias, eu quero mudar a mim mesma, né? E olha que interessante, né? Porque as circunstâncias, o mundo é de impermanência, né? O mundo é impermanência, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então é sempre uma mudanças, coisas acontecendo, mas na medida que a gente começa a aprender a voltar para a gente, né? Quer dizer, não, eu tenho que mudar a mim mesmo. A situação pode até não mudar, mas diante do que me aconteceu, eu mudo. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa, uma amiga me falou uma coisa que eu fiquei triste, por exemplo, ou chateada. Isso te chateou? Isso te deixou triste? Então, o que você pode mudar em você mesmo? Porque a situação às vezes não vai mudar, às vezes a sua amiga não vai mudar de ideia, mas o que você pode fazer
né, para mudar a si mesmo e ficar mais leve a situação, né? E a criança, ela também pode aprender isso, né? Que a vida sempre às vezes acontece uma coisinha ali, acontece uma coisinha lá, mas o que a gente pode fazer com essas coisas, né? Com os amigos que às vezes brigam com a gente ou com alguma coisa que a gente não gosta. Então eu quero deixar para vocês agora, tá quase acabando, essa mensagem. Vamos respirar e ajudar as crianças a aprenderem a respirar para se energizar. Então vamos fechar o olho, respirar fundo, soltar o ar e sempre levar paz para as crianças. É o que a gente pode fazer.